Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Ivanir de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 89ª sessão ordinária, em 18 de outubro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Rubens Andrade, Jorge Pereira, Ivanir de Mello, Tereza Berger, Sônia Rabelo, Dr. Edson da Creatinina, Adilson Pires e Dr. Jorge Manaia, 9, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra essa sessão às 18h24. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Eduardo Moura, senhores vereadores, presentes na casa, funcionários. Nós tivemos hoje mais uma reunião, uma audiência pública, a audiência pública da Comissão de Orçamento, que discutiu o orçamento da Secretaria de Assistência Social. Então, algumas dúvidas foram tiradas, outras, principalmente o assunto mais polêmico, realmente foi o assunto ligado ao Conselho Tutelar, onde as opiniões aqui divergiam um pouco entre a Secretaria e os vereadores que aqui usaram a palavra. Além como falou aqui o vereador Tio Carlos, além da pouca quantidade de recursos para o orçamento em várias áreas da assistência social, principalmente em relação à necessidade da instalação dos aqui aprovados na casa, há algum tempo atrás, 10 novos conselhos tutelares, e pela avaliação feita aqui pelo vereador Tio Carlos, não há recurso para mais do que 2 desses conselhos serem implantados. Então, é importante, essas discussões são importantes, os vereadores que puderem participar realmente seria interessante, porque aqui nós vamos vendo o que vai acontecendo, é um retrato do que foi cumprido ou não cumprido pelaquela secretaria no ano atual e uma projeção para o próximo ano. Portanto, acho da maior importância que a Comissão de Orçamento continue mantendo, inclusive hoje está publicado nos jornais de grande circulação da cidade, está publicado o calendário dessas reuniões, e teremos reuniões importantes, onde poderemos discutir assuntos importantes. Ontem a saúde foi uma reunião longa, muito longa, o assunto de saúde é complicado, como eu disse, muitas perguntas ficaram sem respostas, mas é importante trazer aqui o responsável pela pasta, seus assessores e os vereadores, tirando as suas dúvidas em relação a tudo isso. Também, em relação ao que foi discutido ontem, nós voltamos a lembrar e a parabenizar o trabalho exercido pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O seu corpo técnico, sem dúvida alguma, é digno dos maiores elogios. Eu não tenho nenhuma dúvida aqui em aplaudir sempre o trabalho dos técnicos do Tribunal de Contas do município. Nós temos, com frequência, visitado o Tribunal de Contas, solicitando constantemente informações, solicitando constantemente dados, pedindo inspeções, que é exatamente a função do Tribunal de Contas. Não haveria outra função mais importante do que ele informar e dar prosseguimento à função fiscalizatória exercida, que deve ser exercida pelos vereadores. Portanto, o Tribunal tem nos trazido, a demanda nossa tem sido grande, eles têm respondido à altura, já temos uma primeira inspeção
que já foi feita nas OS, SPDM Viva Comunidade, posteriormente um trabalho em relação ao convênio feito entre a Fiotec e a Secretaria de Saúde, mostrando, dá um retrato, aqueles que tiverem interesse nisso, basta buscar o documento no Tribunal de Contas, é um retrato fidelíssimo do que está acontecendo hoje nas 3 grandes emergências do município, no Hospital Miguel Couto, no Hospital Souza Aguiar, no Hospital Salgado Filho. Dá para entender perfeitamente o que está acontecendo, fala sobre a questão dos recursos humanos, que nós estamos discutindo e aguardando aqui a resposta da presidência em relação ao nosso pedido de CPI, que foi já entregue há mais de 15 dias, sobre a política de recursos humanos aqui na Prefeitura. Esse documento também fala sobre a questão do funcionamento do centro cirúrgico, funcionamento dos centros de imagem desses hospitais, da demora no atendimento, do tempo médio de permanência enorme que esses hospitais têm tido devido a esses problemas, do excesso de pacientes que procuram essas unidades, que são levados, esses nem procuram, são levados às unidades de emergência. Ou seja, nós temos farta documentação muito bem feita da inspeção que eles realizaram já esse ano nessas 3 unidades de saúde. Portanto, é importante que os vereadores possam trazer essa discussão e até cobrar mais do Tribunal de Contas, como nós estamos fazendo, e vários vereadores têm feito isso. Recebemos uma 3ª inspeção feita no trabalho de gestão das UPAs de Vila Kennedy e da UPA da Cidade de Deus. Das 10 UPAs da Prefeitura, das 10 UPAs que estão em mãos da Prefeitura, 5 estão sendo gerenciadas pela instituição chamada IABAS. A IABAS tem uma gerência em 50% das unidades hoje. E essas 2 unidades, Cidade de Deus e Vila Kennedy, as 2 são gerenciadas pela AOS IABAS. Portanto, é importante que a gente saiba que quando se faz uma definição, um pedido, por exemplo, de CPI, nós estamos baseados exatamente nessa realidade que estamos encontrando hoje aqui no Rio de Janeiro em relação à crise que atravessamos da política de recursos humanos. Finalmente, senhor presidente, para encerrar, queria falar rapidamente sobre matéria publicada hoje no jornal o Globo, na página 19, onde estamos lendo a iniciativa do prefeito de cancelar a compra do terreno lá na área da Vila Autódromo, que tem sido discutida constantemente aqui, falamos na semana passada, e que o vereador Eliomar tem falado aqui no plenário, ontem falou várias vezes sobre esse assunto, a questão da Vila Autódromo, da retirada dos seus moradores, da transferência para um terreno. Esse terreno, conforme a matéria mostra claramente, é um terreno cujo preço nós estamos questionando, tanto eu quanto o vereador Eliomar Coelho. Estamos aguardando outros documentos necessários para se poder fazer, então, um encaminhamento ao Ministério Público para que ele possa avaliar melhor. Mas já vemos aqui que o prefeito resolveu cancelar no intuito de dar mais transparência, como ele diz aqui, ao processo. É importante, porque a nossa crítica é exatamente essa. A questão das ligações com alguns secretários em termos da campanha eleitoral e dessas empresas terem sido doadores de campanha do prefeito Eduardo Paes e de outros secretários. Então, essa medida do prefeito é muito importante. Vamos ver alguns detalhes a mais para que a gente possa aprofundar mais ainda esse assunto, que eu tenho certeza que hoje, durante a sessão da tarde de hoje, o vereador Eliomar Coelho estará aqui falando novamente sobre isso. O que eu queria solicitar à presidência dos trabalhos, ao vereador Eduardo Moura, queria solicitar ao vereador Eduardo Moura que solicitasse aqui à casa a colocação no Diário Oficial da matéria que está aqui sobre esse assunto, solicitar que seja transcrito nos anais da casa a matéria que fala sobre esse assunto, que está hoje publicada no jornal O Globo, aqui do Rio de Janeiro, na página 19. Só isso, senhor presidente, agradeço, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, doutor Eduardo Moura, demais vereadores e vereadoras presentes, tio Carlos, que acaba de entrar, me deu muito prazer de estar presente ontem na homenagem que nós fizemos à doutora Deise.
assessores, pessoal da Câmara. Eu queria aproveitar a presença do meu amigo Dr. Paulo Pinheiro. Eu ia lhe pedir uma parte. Ontem nós fizemos uma homenagem aqui à doutora Deise, minha chefe lá do Hospital de Bom Sucesso, e dentre os presentes estava um colega meu que trabalha num posto de saúde de família, onde há aquele conflito entre ele que ganha R$ 1.800 e alguns da Fiotec que ganham R$ 7.500. Tudo aquilo que o senhor fala aqui, diariamente, é a máxima expressão da verdade, falado por ele. Nós aprendemos que, como médicos, né, nós só temos a certeza do que está acontecendo com o paciente quando nós conversamos com o paciente na beira do leito. E é exatamente isso que eu vou sugerir ao senhor, como nosso líder máximo dos médicos aqui, assim eu considero, que o senhor, em audiências públicas, traga esses médicos que trabalham, alguns que certamente deverão ser destemidos, porque devem ter medo até de certos conflitos. Mas ele me relatou exatamente o que nós achamos que acontece, o senhor tem certeza, eu passei a conhecer essa história toda depois que eu vim para cá. E se nós conversarmos com médicos, né, da nossa convivência, o que é OS, eles não sabem o que é OS, o que é Fiotec, o que é Viva Rio, como Vivo Comunidade, aquela história que o senhor tem falado do Miguel Couto, né, que vai virar novo Hospital Leblon, né, como uma artimanha para que a OS entre, e a má compreensão das pessoas que a OS é um grande negócio. Por quê? Porque os hospitais estão falidos, então, para resolver o problema dos hospitais, se dá um bom atendimento nas OS. Então, é só uma sugestão, e eu convido, eu tenho esse amigo meu, se dispôs a vir aqui como testemunha de um médico que trabalha no posto de saúde em conflito com esses médicos da OS. É uma sugestão. Tio Carlos, mais uma vez, queria lhe agradecer a presença na homenagem que nós fizemos à doutora Deise ontem aqui no plenário, uma médica que trabalha há mais de 35 anos no Hospital Geral de Bom Sucesso, hoje Federal de Bom Sucesso. Lá já realizou mais de 1.850 transplantes, né, e é o exemplo vivo de que uma medicina pública ela pode ser feita com boa qualidade, pode ser feito um bom atendimento àquelas pessoas, no mesmo padrão, eu posso garantir a você, que se dá num hospital particular. Se você for visitar o setor de transplante renal do Hospital Federal de Bom Sucesso, você não vai ter nenhuma surpresa em relação àquilo que eu estou dizendo para você. Muito obrigado, você engrandeceu a nossa homenagem. O primeiro item dos 12 valores do Partido Verde trata da ecologia, da preservação do meio ambiente, do ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, da reciclagem e da recuperação ambiental permanente. Me chamou a atenção uma matéria veiculada pelo jornal O Globo desta semana, mencionando a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Conlurb, que consome quase 5% do capital bruto da Prefeitura do Rio, que atualmente é de 20,5 bilhões de reais, ou seja, a Conlurb recebe quase R$ 1 bilhão da Prefeitura e compromete 70% da verba destinada à conservação da cidade. Não trato aqui de questionar a competência da companhia, empresa historicamente de imagem reconhecida pelo cidadão carioca, exatamente como competente e que agregou funções que, além da gestão dos resíduos da cidade, ainda acrescentou a administração da contratação de merendeiras, podas de árvores e manutenção de praças. A Conlurb tem prestado um ótimo trabalho à cidade do Rio. A cidade vai receber grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, bem como a Jornada da Juventude Católica e a Rio+20. Porém, grande número dos cariocas não conhecem nem ao menos o ciclo do lixo do seu dia a dia, ou seja, ainda não sabe o destino do nosso lixo. Não temos ainda um sistema integrado de coleta seletiva. O Rio atualmente recicla apenas 1% do total do lixo da cidade. Foi exatamente isso que o secretário Carlos Mink me disse
em uma reunião que eu fui há cerca de 20 dias atrás, onde ele proferiu uma palestra muito interessante, muito inteligente, porém eu perguntei para ele por que nós não reciclamos lixo nessa cidade. E ele, como um bom político, reciclou e não deu nenhuma resposta. E as respostas exatamente estão aqui. Não há reciclagem de lixo adequada nessa cidade. Nas cidades europeias, esse valor de reciclagem chega a 60% de aproveitamento do lixo produzido. Na Alemanha, quase 100%. Anteriormente, falei aqui sobre o tratamento de resíduos sólidos em cidades como Tóquio e São Francisco, que se destacam nesse tipo de gestão. Nas duas cidades, tudo que não é reciclado é para a produção de energia. Só vai para aterro o que não tem utilidade, exatamente como manda a recém-aprovada e sancionada Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Brasil. Também muito me impressionou uma reportagem que eu vi na televisão sobre a reciclagem de lixo em Barcelona, né, onde a maioria dos prédios se coloca o lixo dentro de recipientes que estão nas paredes, buracos que estão nas paredes, ele entra num sistema a vácuo e ele circula por debaixo da terra, indo diretamente para as usinas de reciclagem. O lixo é símbolo de geração de renda para muitas famílias e de riqueza para a cidade. Estas são ideias já assimiladas por todos nós. A operação necessária para a operação é que ainda não é nossa cultura. A Avenida Rio Branco é varrida 16 vezes por dia. A cidade precisa abraçar seu exército de catadores para auxiliar no processo de reciclagem, organizando, treinando e melhorando a vida dessas pessoas que atualmente vivem um processo de degradação a olhos vistos. Eles, com sua atividade, são parte do nosso bem-estar e de qualidade de vida que queremos alcançar. Também vimos há cerca de uma semana uma série de atuações da polícia no sistema de reciclagem clandestino que havia perto de Gramacho. Alguns foram impedidos de trabalhar de maneira ilegal e o governo e a prefeitura estão tomando algum tipo de atitude mais adequada lá. Podemos estimular campanhas itinerantes nas escolas para instruir nossas crianças sobre a importância de se jogar lixo no lixo, porém transmitir muito mais sobre a importância é o valor de lidar com aquilo que é jogado fora, para onde e como vai ser aproveitado, e estender esse conhecimento ao público comum de todos os setores da cidade. Certamente, num futuro próximo, precisaremos de menos investimento nas varrições da cidade e poderemos investir em novas tecnologias para destinar nosso lixo. Como se diz sempre, o exemplo começa em casa, e aqui mesmo na Câmara Municipal nós não temos um serviço de separação do lixo adequado, não existem lixeiras adequadas, muitas pessoas ainda fumam e jogam pedaços de cigarro, guimbas, nos corredores dessa Câmara. Então, acho que a lição começa por aqui e daqui ela pode ser espraiada para todos os cantos da cidade. Obrigado e boa tarde. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, técnicos, telespectadores da TV Câmara, eu queria me reportar a um artigo do jornal Destaque, quando eles fazem críticas à atuação dos vereadores da casa. Eu tenho a impressão que eles quiseram se referir ao segundo semestre, quando efetivamente nós tivemos um déficit muito grande de sessões com votação. Eu acho que eles quiseram se referir a isso. Porque se nós levarmos em consideração o ano todo, nós tivemos 78, eles falam em 78 sessões ordinárias, e nós tivemos aqui, sem votação, somente cerca de 20 sessões, 18, 20 sessões, 18, 20 sessões que não houveram votações.
Então, eu acho isso ruim, embora nós tenhamos que reconhecer e vejamos com preocupação esse desempenho que está acontecendo no segundo semestre. Eles dizem o seguinte: enquanto o aumento do número de cadeiras nas câmaras municipais é discutido no Congresso, apenas 5 das 78 sessões ordinárias do Rio, e foi isso que eu comentei que não é correto, somente, repetindo, apenas 5 das 78 sessões ordinárias do Rio, desde março, tiveram um quórum de vereadores para que houvesse votação. São necessários 7 presentes. No período de agosto a outubro, só foi realizada uma das 30 sessões marcadas no dia 12 de setembro. Nela, os vereadores aprovaram o projeto 1005 de 2011 do prefeito Eduardo Paes sobre o plano de capitalização do FUNPREV, o Fundo Especial de Previdência do Rio. E a ordem do dia de ontem tinha 128 projetos de lei, esse jornal é de hoje, que estão na fila para votação, e aqui eles citam alguns projetos que estão, e para eu não me estender, gostaria de complementar dizendo que as votações na Câmara são às terças-feiras, quartas e quintas, das 16 às 18 horas, mas alguns vereadores não participam destas sessões. 51 vereadores e R$310 mil, e eles fazem esse comentário sobre os ganhos dos vereadores. A assessoria de imprensa da Câmara Municipal diz que tem havido vereadores suficiente, mas, eventualmente, em algumas sessões não há quórum necessário para deliberações. A nota também destaca que temas importantes foram votados. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte: para nós, vereadores, que temos como única forma de desempenhar o nosso trabalho, é efetuado quando nós temos o trabalho aqui às terças, quartas e quintas. Para nós que somos partícipes de comissões permanentes, de comissões especiais, nós temos o tempo todo muita atividade aqui na Câmara. E se não temos a visibilidade às terças, quartas e quintas, como ocorreu nesse segundo semestre, isso é muito ruim. Isso não significa que nós não estejamos trabalhando. Nós sempre estamos dentro de alguma atividade, mas às terças, quartas e quintas, de 14 às 18 horas, e nem é de 16 às 18, de 14 às 18 horas é o nosso horário para estarmos aqui. E quando isso não acontece e não tem um número de vereadores suficiente, nós todos somos colocados dentro do mesmo saco. Perdoem-me a forma chula de fazer, de demonstrar esse meu descontentamento. Quando eu sou inquirido sobre isso, senhor presidente e nobre vereador Tio Carlos, sempre eu digo algo que as pessoas até já devem achar que eu sou repetitivo. Eu faço igual o Beija-Flor. Eu faço a minha parte. Não sei se os senhores e as senhoras sabem, tem uma história que estava havendo um incêndio na floresta e o Beija-Flor, com o seu biquinho, colocava um pouquinho d'água, ia no rio e colocava um pouquinho d'água. E aí, alguns animais o questionaram perguntando, por que vai adiantar você colocar isso? Ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós não ficaremos vulneráveis em relação à opinião pública, em relação à mídia. Se todos nós estivermos aqui no horário que é aquele que é determinado pela lei para que nós estejamos, nós não ficaremos sendo, às vezes, até ridicularizados pelas pessoas e tendo que dar explicações de algo que é o óbvio. Então, eu preocupo-me com isso. A única forma que eu tenho
de desenvolver meu trabalho é quando eu estou aqui e quando os meus colegas estão também. Sei que grande parte daqueles que não estão aqui no plenário estão nos seus gabinetes, às vezes estudando um projeto, às vezes antevendo alguma ação em relação ao trabalho de legislar, às vezes preocupado com a questão das suas bases eleitorais, mas eu creio que está na hora, e já está até passando da hora, para que nós possamos fazer aquilo que é determinado e que a opinião pública vai cobrar o ano que vem. Podem ter certeza, e nem vou dizer podem, vou dizer podemos ter certeza, todos nós, que se porventura nós não modificarmos esse status quo, nós teremos muito problema. Já estamos tendo. Passou um pouco do tempo que as pessoas se deixavam iludir com discursos vãos. As pessoas agora querem ver objetividade, querem ver pragmatismo dentro do que tange ao desempenho do parlamentar que ele escolheu, tanto aqui como na LERJ, como na Câmara Federal, como no Senado. Então, nós não podemos continuar dessa forma, já que nesse horário é o horário de nós estarmos no plenário. Eu acho que é importantíssimo, sempre que não houver algo que seja tão importante quanto, às vezes você tem, por exemplo, uma agenda que é fornecida naquele horário, mas isso é excepcional. Eu já tive a ocasião de marcar uma agenda com um secretário para resolver um problema de interesse lá da área onde eu trabalho, e aquilo ali não tinha outra forma a não ser o horário que estava marcado, aliás, o horário que nós estamos aqui por dever de ofício. Mas isso é excepcional, não pode ser todos os dias. Então, eu vou continuar junto com muitos dos colegas que estão aqui com a frequência que nós somos obrigados a estar, mas eu faço um apelo para que nós possamos ter o apoio dos nossos pares, para que a gente possa tocar o nosso trabalho, porque senão vai ficar muito difícil, e vai ficar difícil para todo mundo, não vai ficar difícil só para João ou para Maria, vai ficar difícil para todos nós. Eu acho que está na hora, e como eu disse, nós temos uma oportunidade grande de mudar essa situação e, com certeza, sermos vistos com melhores olhos pela população do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Presidente, boa tarde aos companheiros, boa tarde a todos os presentes. Antes, queria registrar e parabenizar Vossa Excelência pela justíssima e brilhante homenagem feita à doutora Deise, médica, no Dia do Médico, mas mais do que isso, já disse, fiz questão de participar daquela homenagem, da homenagem que o senhor fez, e deixar aqui registradas as palavras que saíram do coração. Ela realmente dignifica a medicina, ela está à frente de um projeto que salva, é o renascimento, né? Na verdade, o transplante no nosso país tem que ser feito e desenvolvido com profissionais do mais alto gabarito. E a doutora Deise significa isso. Então, eu estendo a todos os médicos, vejo aqui os companheiros médicos presentes, doutor Eduardo Moura, o senhor que preside a sessão, doutor Écio da Clatinina, a minha admiração por toda essa categoria, e quando nós podemos homenagear e reconhecer
não foi uma homenagem política, não foi aquela homenagem que às vezes, infelizmente, algumas pessoas resolvem dar, enfim, eu discordo da forma, mas foi uma homenagem justíssima e linda por todos aqui que estiveram, os depoimentos e pela aquela história de vida. Então, fico aqui feliz, já disse isso, repito, disse ontem, e essa homenagem, que é a medalha Pedro Ernesto, no caso, ela ganha mais força ainda por ter vindo de uma pessoa como o senhor, que reconhece toda a competência. O senhor foi muito feliz nas suas palavras ontem e eu realmente fiquei muito feliz de ter participado. Parabéns. Queria aqui dizer, aproveitando que o nobre companheiro que me antecedeu, o doutor Eduardo Moura, que isso que está aqui, Câmara só teve 5 votações em 2011, não retrata a realidade. Apesar de também fazer críticas, e digo, Vossa Excelência, assim como o senhor, não estou aqui para dizer, sou o mais presente, eu nunca faltei, isso é problema meu, isso é com as minhas convicções. Alguns até dizem assim, cuidado, vereador Tio Carlos, vereador que fica muito na casa vai perder a eleição ano que vem. Eu não estou muito preocupado com isso não, companheiro. Até porque o ano passado tive 50 mil votos, quase 50 mil votos, e nunca deixei de participar de uma sessão que seja. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso também não é chegar aqui e muitas vezes não produzir. Estar presente significa, como a nobre, aí eu já digo, a companheira Cristina, que ali vem me ajudando e me ensinando muito. Isso é importante, porque o papel dela é muito especial, aliás, toda a Secretaria da Mesa aí dirige com muita competência todos os trabalhos desta casa, mas ela fez uma observação que eu concordo. Vereador, muitas leis, às vezes, são feitas e votadas e, infelizmente, não produzem melhoria nenhuma para o cidadão. É muito importante que se discuta os projetos, que aí significa, quando ontem o vereador Rubens Andrade falou, é importante, como foi o caso de ontem. Ontem era uma matéria importante, nós votamos apenas 3 projetos e quantitativamente, pode não ter sido expressivo, porque o número fala, às vezes, com frieza, né? Mas o eleitor que pega esse jornal na rua e lê isso aqui, ele não faz distinção. Pelo contrário, ele joga na lama toda a casa, todos os vereadores, enfim. Eu gostaria muito que o cidadão viesse participar do dia a dia da nossa casa. Isso também seria muito produtivo, né? Para que a gente possa cobrar, enfim. Então, aqui, se o expediente existe, estamos aqui nos colocando, nos defendendo as nossas ideias, os nossos projetos, e que, no momento da votação, também é importante o quórum, mas mais importante significa essa discussão anterior, para ver exatamente o que é bom, o que é ruim, seus pontos de vista, e quando se diz que o parlamento é para se falar, também aqui venho aprendendo com isso. Então, eu faço de cada dia nesta casa a oportunidade de aprender mais. E digo as experiências, digo aqui, estou diante de 2 médicos competentes, profissionais, que respeito demais, por tudo, pela experiência profissional, pela experiência de vida, e hoje nós nos tornamos aqui companheiros nesse período, não saberemos se estaremos aqui na próxima legislatura, mas o mais importante é isso, o entendimento que esta casa ela representa a vontade do povo, o anseio do povo. Quando o vereador Rubens Andrade falou que o povo julgará os mandatos, enfim, na teoria, funciona dessa forma. Mas na prática, o cidadão pega o caderno de política, é assim que o cidadão, muitos, né? Aliás, posso dizer até a maioria, abre o jornal. Alguns vão direto no esporte, outros vão direto nos crimes, outros vão direto no caderno, no segundo caderno, outros vão direto nas fofocas, e pouquíssimos, infelizmente, vão olhar as matérias que tratam da política do nosso país, a não ser quando se tem um escândalo. Aí quando se tem um escândalo que passa do cenário político, ocupar as páginas policiais, aí o cidadão começa a entender mais. E a gente lamenta, porque nós só poderemos melhorar na classe política se o cidadão quiser realmente também participar dessa mudança. É importante que o cidadão não vote por um prato de comida, não vote por um favor pessoal,
não vote por uma indicação no trabalho, não vote por um favor assistencialista, porque isso, muitas vezes, na hora do voto, é assim que acontece. Basta dizer que o deputado federal mais votado no país foi o voto, e aí não desmereço o Tiririca, porque nem eu conheço, não sei qual é o trabalho que ele está desenvolvendo lá, enfim, até hoje não vi nenhum brilhantismo, mas digo e repito, ele é tido como um dos mais presentes. Então, tem o seu valor. Mas o cidadão votou no Tiririca porque era o engraçado, que era como se diz, o voto da revolta. Senhores, dois companheiros que estão aqui, lembram-se do médico Dr. Enéas? Que a história dele parece que era um profissional inteligente, comprometido, uma pessoa que realmente tinha, como médico, uma contribuição. Quando ele se candidatou, as pessoas votaram nele por ser engraçado a forma que ele se comunicava. Meu nome é Enéas. E ele foi o recordista deste país no voto. E, enfim, então eu quero dizer que nem sempre o eleitor vota convicto do que é melhor para a política. O eleitor vota às vezes, e é lamentavelmente a gente dizer isso aqui nesta casa, tem uns que vendem o voto por um copo de cachaça. E isso é cruel. Tanto das duas partes, quem compra o voto e quem vende o seu voto. Então, a resposta que nós temos que dar é trabalhando, os nossos projetos precisam ser avaliados e discutidos. Vejo aqui um homem experiente, que eu tenho uma admiração muito grande, doutor professor Eliomar Coelho, tem as suas convicções, tem as suas bandeiras, as defende, e esse é o nosso trabalho. Então, aqui nesse cenário, eu quero exaltar a participação da imprensa, sempre muito importante, porém que tenha mais zelo para apreciar, por exemplo, quando se diz, a Câmara só teve 5 votações em 2011, porque é importante noticiar que, infelizmente, a produção legislativa não está dentro das expectativas de eu, pelo menos, penso assim, acho que poderíamos produzir mais, mas não posso bater palmas por uma matéria que não condiz com a verdade. Tá certo? Então, dentro disso, companheiro, ouvi atentamente suas colocações, acho que a imprensa também cumpre o seu papel, é fundamental que ela participe, é fundamental, e digo mais, não quero nem que ela diga o nome dos mais faltosos, dos mais presentes, isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é registrar com exatidão, e se ela quiser colocar quem faltou, quem veio, quem votou, quem não votou, quais os projetos, aí é de critério da imprensa. Mas eu não poderia deixar de fazer essa colocação aqui. Queria agora, senhor presidente, ainda tem um tempinho, registrar que ontem até tinha me reescrito para falar, mas não deu tempo, mas eu queria registrar que o que aconteceu numa festa promovida aí por alguns jovens, aí em Vargem Pequena, nessa região, é o retrato de que acontece no nosso Brasil. Aliás, no mundo, porque as questões das drogas, e aí, senhores, as drogas lícitas ou as ilícitas, elas realmente vêm arrasando com a nossa juventude, acabando com os sonhos e, às vezes, acabando com todas as suas famílias. Então, a gente precisa registrar aqui que existe aí um paradoxo, quando os maiores patrocinadores dos eventos, até esportivos, nobres companheiros vereadores que se encontram no plenário. Hoje, nós olhamos a Ambev como a Brahma, né, o caso a Skol, enfim, patrocinando os maiores eventos esportivos e culturais do nosso país. E não de forma contrária, dizer que o álcool é a droga que mais mata, isso é comprovadamente, não só pelos malefícios que causa ao organismo do ser humano, mas digo pelas tragédias, pelas inconsequências e irresponsabilidades de muitos que bebem, fazem uso dessa droga lícita e vão para o volante, acabam tendo isso também, infelizmente, é
é um reflexo que a gente encontra aí praticamente todos os dias. Então, quero dizer também que as drogas, muitas vezes, entram na vida dos jovens pelos seus próprios pais. Alguns pais esquecem que os seus filhos precisam de exemplos. Assim como no caso do tabaco. Os pais fumam e não orientam os seus filhos que aquilo faz muito mal à sua saúde. E eles acham que se meu pai pode, vale tudo. E no caso do álcool, eu digo que a gente tem exemplos muito trágicos. Nós temos atletas fazendo propaganda de cerveja. Nós temos o treinador da seleção brasileira fazendo propaganda de cerveja. Isso é um contraditório? É. A legislação tem que mudar? Olha, no caso do cigarro, foi-se mostrado resultados positivos. Agora, como é que vai contra um lobby desse tão forte? Mas nós precisamos fazer mais do que falar. Então, enquanto nós não entendermos que a propaganda aberta, e não adianta botar beba com moderação, produto destinado para maiores de idade, nós sabemos que na vida real, com 8, 9, 10, 11 anos, tem pais até que pegam a chupetinha, bota no chope, olha pro bebê, olha que engraçadinho, meu filho já é pinguço desde pequeno. Isso são situações que acabam acarretando numa irresponsabilidade tão grande. Então, a responsabilidade é da fiscalização, é da justiça, mas também de cada pai, de cada mãe, de cada responsável, que às vezes tem na estante da casa dele, uísque, tequila, cachaça, cervejas, não tem nenhum livro, mas tem um bar repleto. Então eu quero aqui dizer que os pais também têm que estar vigilantes. Nossas crianças precisam de exemplos positivos. Então, fique atento, porque jogar lá para a criança, para o jovem que organizou a festa de 15 anos, que aliás um evento com bebida liberada, eu já tive eventos, eu fazia, tinha uma casa de festa, e festa de 15 anos é um problema, porque eu passo a ser o responsável, não sendo. E às vezes o pai fala, quem deu bebida para o meu filho? Lembro de uma historinha no meu livro, tem uma parábola que diz de um pai que se viu desesperado, que recebeu a notícia que o filho dele tinha se acidentado e estava embriagado dirigindo e acabou morrendo. O pai pensou logo assim, vou responsabilizar quem deu bebida para o meu filho. Correu na sala, foi pegar lá os documentos, quando olhou, viu um bilhete do filho. Pai, peguei algumas bebidas no nosso bar para comemorar a vitória do nosso time. Quer dizer, ele se acidentou, ele veio a falecer, e o pai estava procurando o culpado disso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que dizer. Nós temos que buscar aqui, nesta casa, a legislação é federal. Sim, nós entendemos. Mas nós temos que estar vigilantes também. Então, quando eu falava que tinha essa casa de festa, passei alguns perrengues. Cheguei a ter que responder. Porque as pessoas, às vezes, procuram culpados que às vezes não se encontram nesse cenário de culpa. Então, que os pais fiquem atentos, que infelizmente nós não podemos transferir algumas responsabilidades, e quero dizer que eu tenho 3 filhos, nobre companheiro Eduardo Moura. Faço a minha parte. Eu nunca bebi, mas nunca bebi porque não gostei, porque a minha orientação sempre foi trabalhar, eu sempre trabalhei sábado e domingo, não tive oportunidade, enfim, não gostei. Mas isso é uma opção minha. E falo para os meus filhos isso. Mas a escolha, nobres companheiros, está na mão de cada criança. O padre fala, o pastor fala, o pai fala, a professora fala, mas a droga bate na porta da criança a todo instante. As festas, a pessoa está lá, bebida liberada. Aí a pessoa liga a televisão, o ídolo fazendo, vamos lá, hein, vamos beber, eu sou isso, eu sou aquilo. O artista que ele gosta, sobe no palco e diz, aí galera, está todo mundo doidão, vamos lá. Aí, por exemplo, os políticos, alguns políticos, defendem abertamente a descriminalização de algum tipo de droga, no caso da maconha. De que forma faz isso? Será que é da forma responsável? Será que é a forma dizendo,
exatamente o que uma droga como a maconha causa ao cidadão? Não, companheiro, porque alguns vão para esta tese sem verdade e até porque dá voto. Tem alguns que defendem a discriminação da maconha porque isso é uma bandeira política. E é essa a nossa preocupação. Então, no cenário, eu queria falar exatamente do que está acontecendo em relação a essa cultura de vamos liberar. Vamos falar abertamente que o álcool é droga e faz mal e nós temos que ver isso com muito carinho. A legislação diz, só pode beber maiores de 18 anos, mas na vida real não é assim que acontece. E é essa a minha colocação. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, principalmente em relação às drogas e à nossa juventude. Então, eram as minhas palavras. Queria aqui dizer, claro que o Wagner Love, já vou terminar, senhor presidente, o Wagner Love é um atleta, está lá, enfim, lá na Rússia, mas ele não é o culpado disso. Dizer que o filho dele que organizou, o enteado, enfim, pode ter culpa sim, mas os pais precisam estar mais atentos. E essas eram as minhas colocações. Queria exatamente dizer, não adianta ficar só transferindo o problema, porque esse é um problema de todos nós, legisladores, pais, e de uma maneira geral, todo cidadão tem que ser um pouco mais comprometido, principalmente em orientar essa população contra as drogas. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. A sessão está suspensa. Está reaberta a sessão, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. A sessão está suspensa. Está reaberta a sessão, terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada, no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, a nobre vereadora Tereza Berg, por favor. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores, vereadoras, funcionários presentes, parece que, lamentavelmente, mais uma vez, não teremos sessão. Ou então vai ser considerado como se tivesse, porque, infelizmente, foi a avaliação que eu percebi ontem, inclusive na declaração do nosso presidente, que nós tivemos 40 sessões. Eu acho que o jornal Globo, ele não foi fiel aos fatos. Ele deveria dizer que, por falta de quórum, caíram X sessões. Não que não houve sessão. Mas, para mim, é a mesma coisa. Se nós não votamos, se não há deliberação, para mim, não há sessão. Eu acho que foi um equívoco muito grande, um erro muito grande. E olha que eu cheguei a defender a ideia, diminuirmos o quórum para abrir a sessão às 14 horas. Baixamos para 7 vereadores e hoje temos aí este quadro triste, que se coloca como se houvesse sessão, mas na verdade não acontece nada. Nós todos sabemos que as votações começam após as 16 horas. Então, eu queria fazer essa observação, senhor presidente, e pedir, por gentileza, verificação de quórum. Pedido a verificação de quórum pela nobre vereadora Tereza Berg. Vem embora. Não, prefeito.
Sim, pela ordem, o Senhor nobre presidente, vereador Tio pela Carlos. ordem. Gostaria apenas de registrar a ausência de alguns companheiros, inclusive o próprio presidente. Foi marcado hoje às 15 horas, no Palácio da Cidade, a sanção da lei do ensino religioso nas escolas. E, por fazer justiça, eu encontrei vários companheiros lá, e, enfim, gostaria apenas de registrar isso. Sei que o vereador Carlos Caiado, o vereador Raymond, o vereador Ivanir de Mello, o presidente da casa, Jorge Felipe, enfim, outros companheiros também se encontravam lá. Queria deixar esse registro. Obrigado, senhor presidente. Está registrado. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Verificação encerrada. Presente 17 nobres vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 1110 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de termo de concessão de direito real de uso com a General Electric do Brasil e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer a presença de 2/3 dos vereadores. Os postos de votação estão abertos, por favor. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Votação. O doutor Eduardo Moura está votando. Está encerrada a votação. Presentes e votante e votando 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, lembra que hoje haverá solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao padre Luiz Carlos Pereira às 18 horas, requerimento do vereador Luiz Carlos Ramos. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 2 horas da tarde. Muito obrigado, encerrada a sessão.